Olá, meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, firmes e constantes no Senhor, aguardando a nossa vitória, porque é nele que nós seremos mais do que vencedores durante esse momento que estamos passando. Dando sequência àquelas orientações dadas pelo nosso pastor presidente, na última live em que ele apresentou, estaremos apresentando hoje a nossa EBD online, todos os domingos às 10 horas pela manhã. Aproveitando este momento, quero convidar você que ainda não se inscreveu em nossos canais, em nossas redes sociais, por favor, se inscreva. No nosso Facebook, Somos ADS, nosso Instagram, Somos ADS, e também no nosso canal YouTube, Somos ADS. Inscreva lá, por favor. Adicione o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e estar por dentro das nossas atividades da ADS. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, o tema As Bênçãos de Deus para a Família, composto de uma série de temas que foram ministrados nesse trimestre da nossa revista Betel, que tratou sobre a família. Durante a ministração, se você tiver algumas perguntas, você pode registrar lá no comentário, que os nossos moderadores estarão depois entrando em contato para estar respondendo, participando também com você. Fique à vontade para colocar lá os seus comentários, suas dúvidas e as suas perguntas. Bom, vamos então à nossa lição. Nós estaremos hoje estudando a lição número 12, As Bênçãos de Deus para a Família. O nosso texto básico estará em Gênesis 12, versículos de 1 a 3, Atos 3 e 25. Alguém diz uma frase seguinte, que ter um lugar para ir é lar, ter alguém para amar é família e ter os dois é uma bênção. Os nossos objetivos da lição de hoje é explicar a relação entre a família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias, mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos. Nós entendemos que a família é bênção de Deus. A família é bênção de Deus. E desde que Deus formou a família, ele criou para o seu propósito. Mesmo quando o homem caiu, mesmo quando o pecado entrou no mundo, Deus não desistiu de abençoar a família. Então, acontece o seguinte, que Deus ele continuou cuidando da família, ou seja, ele continuou preservando a família. Quando você vai para Gênesis capítulo 7 e versículo 1, você vê que lá Deus preservou a família no dilúvio, ou seja, cuidando quando ele cuidou de Noé e sua família. Na chamada de Abraão, Deus também incluiu a bênção para todas as famílias. Quando Jacó desceu para o Egito com a sua família, ali inicia-se Israel, mais ou menos com 70 pessoas. Jesus, quando veio à terra também, ele passou por uma família, ou seja, José e Maria. Então você vê que há uma relação entre a bênção divina e a família. Por isso que a família é uma agência divina aqui na terra. E a família também tem a obrigação de continuar instruindo as futuras gerações sobre essa relação que há entre a bênção divina e a família. Isso compete a nós que estamos aqui na atualidade, está mostrando isso para nossas famílias. Ou seja, eu coloquei aqui uma pergunta para a gente refletir. A mudança de igrejas, recursos tecnológicos, escola bíblica dominical, muitas bíblias e livros são capazes de substituir a ação diretiva da família? Claro que não. Esses recursos, eles podem contribuir, mas eles não podem substituir a ação diretiva da família, principalmente para ensinar essa relação entre bênção divina e família às futuras gerações. Outra pergunta que eu gostaria de colocar aqui, deixar para a gente refletir. Nos dias atuais, será que é necessário as famílias resgatarem a vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção? Dois textos eu quero deixar aqui bem destacado com relação a este tema. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículos 26 e 27. Quando se terminou aquela cerimônia da Páscoa, ali, Moisés falou para o povo, quando vocês entrarem na terra
e que fizerem esse culto, esse cerimonial, e que seus filhos perguntarem: que culto é esse? Que cerimônia é esta? Então expliquem para eles o motivo da Páscoa. E vocês vão explicar para eles por que isso aí. Também, logo em seguida, quando Josué passou com o povo pelo Rio Jordão, ele pediu para que cada representante da tribo pegasse uma pedra e fizesse uma espécie de um memorial, para que aquelas pedras, entendeu, ficassem ali como memória, para explicar, para deixar claro o motivo para as ações futuras, que viesse a perguntar: o que é esse memorial? Então os pais deveriam explicar: nós um dia fomos abençoados por Deus, passamos a pé enxutos pelo Rio Jordão. Ou seja, sempre Deus abençoando a família, ou seja, sempre acontecendo uma relação entre família e a bênção divina, que é um dos itens da nossa lição de hoje. Ou seja, Deus sempre se importando com a família, Deus sempre se relacionando com a família, já que Deus é um ser relacional e deseja estar sempre se relacionando conosco. Muito bem, o segundo item da nossa lição de hoje fala sobre algumas bênçãos de Deus às famílias. E, para falar deste item, nós vamos ler o capítulo 24 e os versículos 3 e 4 de Provérbios. Neste capítulo e nesses 2 versículos, aparecem 3 palavras: sabedoria, inteligência e conhecimento, que são 3 características distintas, mas que dão sentido ao todo. Ou seja, são 3 condições para se edificar uma casa. Casa aqui entendido como lar, como família, no seu original. Ou seja, nós precisamos, é claro, de coisas materiais, de bens materiais, nós precisamos de sustentar as nossas famílias, precisamos de muitas coisas, claro, para cuidar da nossa casa. Mas 3 coisas, Salomão, ele mostra que são importantes para nós edificarmos a nossa casa. Sabedoria, ou seja, sabedoria para sermos pacíficos, para sermos mansos, para sabermos como falar com nossos filhos, com nosso esposo, com as nossas esposas. Isso é uma bênção que Deus nos concede. E quem não tem sabedoria, Tiago, no capítulo 1 e versículo 5, ele diz que você então pode pedir a Deus, que ele dá de maneira deliberada. Outra coisa é a inteligência, que também em Provérbios, no capítulo 4 e versículo 5, ele chama atenção para que nós venhamos adquirir a inteligência. E junto com ela o conhecimento, para assim a gente edificar a nossa casa. E aí fica uma pergunta: como estamos edificando nossas casas? Nós às vezes achamos que precisamos de coisas, quando na verdade precisamos de Deus. Nós às vezes achamos que precisamos de luxo, quando às vezes nós precisamos da graça de Deus. Nós às vezes achamos que precisamos de tantas coisas, quando na verdade nós precisamos de sabedoria, inteligência e conhecimento, que é uma das bênçãos de Deus para as famílias. Outra bênção de Deus para a família é a sua presença e a sua participação dentro do lar. E isso está previsto dentro do Salmo 127. Interessante que dentro deste salmo, Deus age no contexto familiar de 3 maneiras, porque aparece dentro deste salmo 3 verbos: edificar, guardar e prover. Veja bem, o verbo, na língua portuguesa, ele quer dizer que exprime ação, ou seja, Deus ele age dentro do lar, edificando, guardando e provendo. O termo casa, aí dentro desta palavra, vincula a família, vincula a lar. Ou seja, nós precisamos de Deus para a edificação espiritual das nossas vidas. Nós até podemos colocar muros, como está aí apresentado, em torno da nossa família. Mas Deus é quem protege a nossa casa. Qual é o muro que você tem colocado aí na sua família, em volta da sua família? Quais muros você tem colocado? Veja bem, analise bem, porque quem guarda é Deus. Salomão, neste salmo, ele ensina que o trabalho dá fruto abundante. Dá sim, o trabalho é que produz para a gente os frutos. Mas Deus é quem provê a vida, a saúde, a chuva, a vida, faz a terra germinar. Outra bênção é segurança da família. Ou seja, eu faço a seguinte pergunta: a segurança se restringe apenas aos bens materiais e à vida física? Existem outras áreas que precisam de serem alcançadas com a bênção da segurança do Senhor? Quais?
Nós precisamos, é claro, nesses dias de tanta violência, nesses dias de tanta perturbação, caos social, mas também temos que ter dentro dos nossos lares a segurança emocional, a segurança espiritual, que é outra bênção que Deus também provê para nós. E o terceiro item da nossa lição fala sobre atitudes para desfrutar das bênçãos. Ou seja, Deus se relaciona conosco desde o princípio. Ele está à disposição para abençoar as famílias, ou seja, ele também tem à disposição das famílias várias bênçãos, mas nós, enquanto famílias, precisamos de tomar algumas atitudes para desfrutar das suas bênçãos. E uma das primeiras atitudes estão previstas no Salmo 128, que é o temor a Deus. Este salmo, ele mostra que a família temente a Deus, três coisas acontecem. No versículo 1 e 2, ele mostra que o marido prosperará. No versículo 3, ele diz que a esposa frutificará. E nos versículos 3 e versículo 6, diz que os filhos serão abençoados. Ou seja, essa é uma das atitudes para que eu e você, para que a nossa família possa desfrutar das bênçãos de Deus. Ou seja, temos temor a Deus. No lar em que Deus é honrado, respeitado, obedecido e amado, haverá paz, prosperidade e felicidade. E aí eu pergunto, você deseja isso para a sua família e para a sua vida? Se você deseja desfrutar das bênçãos de Deus, então tenha essa atitude, temor a Deus. Uma outra atitude para desfrutar das bênçãos de Deus é o trabalho e o contentamento. Ou seja, Deus deixou para nós o trabalho. É por meio dele que a gente conquista várias coisas também. Mas ao mesmo tempo também, o contentamento também faz parte das nossas vidas. O contentamento, ele é uma espécie de um antídoto contra a avareza, justamente. Porque hoje tem tantas pessoas que estão sempre naquela garra, naquela busca pelo ser, pelo ter, perdão, e esquece que o ser é mais importante do que o ter. Busca-se tanto o ter, e esquece que o ser é mais importante. Há uma correria tão grande em ter, em adquirir, e esquece que o ser é mais importante. E Paulo, ele não tem pessoa melhor para explicar para a gente, para deixar claro para nós, para nossas famílias, o que é contentamento, quando ele escreve, explica isso aí na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 10 ao versículo 13, quando ele fecha lá dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando ele diz que sabe ser contente na abundância, na escassez, né? Quando ele tem e quando ele não tem. Então, eu trabalho, mas ao mesmo tempo também eu tenho que ser contente, eu tenho que ter contentamento. Essa é uma outra atitude para que eu possa desfrutar das bênçãos de Deus em família. E em último lugar, uma outra atitude para eu desfrutar das bênçãos de Deus é a adoração a Deus. Ou seja, é adoração a Deus. Você já percebeu que é tão clássico quando a gente vai orar ao Senhor, é tão comum que a gente já chega logo pedindo em vez de adorar? É tão comum que a gente esquece que o ideal seria nós chegarmos primeiro adorando a Deus pelo que Ele é e não somente pelo que Ele faz. Enquanto família, será que a gente não está lembrando de primeiro adorar o Senhor, de chegar e dizer, Pai, eu te adoro pelo que o Senhor é em minha vida, pelo que o Senhor representa? Não. A adoração é uma atitude importantíssima dentro das nossas famílias para a gente desfrutar da bênção de Deus. Como deve ser? Um dos grandes exemplos, lá no início, lá no Gênesis, no capítulo 4, você vê a diferença entre a adoração de Caim e a adoração de Abel. Abel leva as primícias para adorar a Deus, enquanto Caim não. Abel leva, sim, dos primogênitos da sua criação. Ou seja, ele quer dar o primeiro para Deus, o seu início, né, do seu trabalho como forma de adoração. E a gente tem entregado o quê? Não, a gente sempre quer logo pedir, em vez de adorar, de lembrar de adorar a Deus. Então, essa questão da adoração também tem que ser passada para as futuras gerações. Nós temos que ter atitude de adoradores diante de Deus.
porque isso é importante como uma das atitudes para a gente desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus. Assim como temos a certeza de que Deus tem bênçãos para as famílias, não esqueçamos que devemos tomar algumas atitudes em nosso seio familiar e nelas perseverar para continuar desfrutando das bênçãos do Senhor. Então que Deus possa abençoar você, a sua família, que você não se esqueça de que Deus instituiu a família, criou a família, que Deus sempre abençoa a família, Ele tem interesse em abençoar a família. E que você continue realmente honrando ao Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, com a sua família, sempre buscando a Deus em adoração. Logo mais, às 18 horas, teremos também o nosso culto online. Chame a sua família, venha participar conosco para esse momento também de louvor, de adoração, e continue buscando ao Senhor, adorando a Deus, para que nós tenhamos forças para enfrentarmos este momento com muita confiança, com muita esperança, sabendo que Deus está no controle de tudo e que nós dependemos dele e que a nossa força vem dele e que com certeza iremos sair mais fortes do que quando entramos neste momento que estamos atravessando. Deus o abençoe em nome de Jesus. Oremos, queridos. Nosso Deus e Pai que está nos céus, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, nesta hora, nós levantamos um clamor diante de Ti para, em primeiro lugar, Te adorar, Te louvar, Te bendizer, glorificar o Teu nome, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós adoramos o Teu nome porque Tu criaste todas as coisas. Tu és o Deus do ontem, hoje e sempre, Tu és o mesmo Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor sempre será dado ao Teu nome, pois nada foge ao Teu controle. Nós, Senhor, somos obras das Tuas mãos. Nós estamos debaixo do Teu controle e nós dependemos de Ti, Senhor. Nós agora apresentamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas. Apresentamos, Senhor, o Brasil, apresentamos o mundo, os países, ó Deus, que estão atravessando este momento, Senhor, tão difícil. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, na certeza, na confiança de que o Senhor está ao nosso lado para nos guardar. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Guarda, Senhor, os nossos entes queridos. Guarda, Senhor, as nossas vidas a cada momento. Que nós não percamos a esperança, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Que nós possamos a cada dia, a cada momento, Senhor, ter a fé acrescentada em Ti, a esperança voltada a Ti. O nosso foco seja a Tua pessoa, Senhor. E que, acima de tudo, nós nunca nos esqueçamos de que a glória é para Ti, de que o louvor e a honra é para Ti. Que nós possamos realmente, ó Deus, não ficar preocupado com toda ansiedade, que nós não tenhamos medo, mas que tenhamos a certeza de que Tu és o nosso Deus e estar ao nosso lado. Abençoa, Senhor, as famílias brasileiras, abençoa, Senhor, a família DS, abençoa as famílias em cada canto da terra, Senhor. Esta é a nossa oração a Ti e Te adoramos em nome de Jesus. Amém.